Você tem uma UPS em casa para proteger os seus servidores, né? E se você é como eu, esse UPS está conectado num NAS. Aí que vem a pergunta: quem mais na sua rede está protegido por essa UPS? Até pouco tempo atrás, a resposta para mim era só o NAS. E isso era um problema bem maior do que parecia, e agora chegou a hora de migrar de vez para o TrueNAS. E se você é novo aqui, olá, meu nome é Caio. E para entender o que aconteceu, deixa eu te explicar como é que era o meu setup. Eu tenho um TerraMaster F4 425 Plus, um NAS com processador N150, 4 BIOS, que estava rodando como meu storage principal. Ligado nele, eu tinha um OPS para garantir o shutdown automático em caso de queda de energia. Até aí, tudo certo na teoria. O problema é que esse meu NAS principal estava desligando uma vez por semana, e quando eu fui investigar, eu descobri que a causa era o próprio OPS. Bem, na verdade não o PS em si, mas a maneira com que o sistema do TOS estava interpretando os sinais da minha UPS. Pesquisando um pouco mais, eu achei um post em que outras pessoas relataram o mesmo problema com o TOS, o Terramaster OS, na versão 6. Mas já na versão 7.0 beta, isso parece que foi resolvido, só que eu não queria rodar uma versão beta no meu NAS principal. Isso daqui era muito arriscado. E o problema real não era só desligar, era o que esse UPS estava me custando em termos de arquitetura. Eu tentei utilizar o NUT Server, que é o Network UPS Tools, para centralizar o monitoramento. A ideia do NUT é simples: um servidor conecta no UPS via USB, lê os status e todos os outros servidores da rede consultam esse servidor para saber se eles precisam desligar no caso da falta de energia. Só que o TOS 6 ele não deixava. O NAS travava o USB do UPS só para ele. Eu não conseguia usar o NUT de jeito nenhum para proteger o resto do Home Lab. O UPS inteiro virou refém de uma máquina só. Até existe a possibilidade de conectar a outros TerraMaster NAS via rede na mesma UPS, mas eu precisaria que o NUT funcionasse em todos os servidores e dispositivos de rede, e não só no da TerraMaster. Fora que o ponto que me deixava intrigado é que não tinha log nenhum, dizendo que a UPS entrou em modo de bateria, por exemplo. O sistema simplesmente desligava sem nenhum tipo de erro ou warning. E para fazer justiça, pode até ser que tenha alguma maneira de fazer isso, com o TerraMaster como NUT Server, mas como eu não tenho acesso root à máquina e nem mesmo consegui isso de maneira simples, eu preferi uma solução mais drástica. O meu NAS estava desligando uma vez por semana, e eu só percebia isso quando eu tentava acessar algum arquivo e o NAS não estava disponível na rede. Eu até coloquei monitoramento, mas isso não resolvia o problema do NAS desligar, ele apenas me dizia quando que ele estava indisponível. Foi aí que eu percebi uma coisa que vai muito além do hardware. O problema não era só que o TerraMaster estava desligando. O problema era que eu não tinha controle, eu não sabia exatamente o que o sistema estava fazendo com o PS e eu não conseguia integrar com o resto da minha rede. Eu queria um sistema onde a integridade de dados não fosse uma promessa, mas sim parte do design. E eu acho que agora é a hora da decisão que eu tive adiando por muito tempo, que é migrar definitivamente para o TrueNAS. Eu tenho o candidato quase perfeito para isso: o ZimaCube. Mas, como eu disse, ele é quase perfeito. E eu vou te falar o porquê e também te contar sobre alguns aprendizados que eu tive nesse processo para economizar energia num dispositivo que precisa estar 24 horas ligado. O hardware é o ZimaCube na sua primeira versão e mais básica. Processador Intel N100, 8 GB de RAM DDR4, NVMe de 256 GB e uma sétima baia com 4 slots M2 NVMe. Eu fiz algumas alterações aqui nele, como remover o pente de 8 GB e adicionar um de 32 GB e adicionar um segundo NVMe de 256 para ter redundância no sistema operacional. Dos discos eu instalei 4 HDs de 4 teras, 2 HDs de 2 teras e 4 NVMe's de 1 tera. Os HDs são temporários, já que eu vou migrar os meus discos de 8 teras para cá. A ideia inicial é só validar o hardware. Eu também comprei e instalei um upgrade do cooler para ele, que é mais silencioso e também mantém o sistema melhor refrigerado. Mas isso aqui não é o ponto mais importante. Esse carinha tem um detalhe que para mim fez toda a diferença, que é a expansão via PCI Express. O ZimaCube tem 2 slots PCIe. Aqui dá para instalar desde uma placa de rede, controladora SATA ou até mesmo uma placa de vídeo para rodar sua IA local. Eu inclusive testei conectar uma NVIDIA A200 de 6 GB e também uma de 12 GB, e funcionou muito bem. Daria para rodar facilmente seu assistente como OpenClaw, Hermes, Pi ou até mesmo modelos de IA rodando diretamente na GPU. Mas para mim, o importante aqui era o TrueNAS, então eu instalei o sistema e configurei o básico dele. Eu não vou te explicar o passo a passo para instalar e como utilizar o TrueNAS nesse vídeo, porque tem um vídeo dedicado a isso aqui no canal e vai estar aqui no card. Com o TrueNAS instalado e configurado, aqui tudo estava quase perfeito. Como eu tenho 2 slots PCI Express,
Aqui, a minha escolha para placas foram as seguintes. Em um slot, eu instalei uma placa ATX Board da GLNet. Com isso, eu teria acesso remoto para ligar e desligar esse computador, como se fosse pressionar o botão físico, que é algo extremamente útil nesse tipo de dispositivo. Tudo isso conectado a um KVM da GLNet me deu acesso remoto a teclado, vídeo e mouse caso necessário. E aí sobrou o segundo slot, e como eu tenho uma rede para edição de 10 GB, essa foi a escolha perfeita para o segundo slot, uma placa de 10 GB. E esse é um ponto importante, porque uma das críticas mais comuns que a comunidade faz sobre o ZimaCube em sua versão mais básica é justamente a falta de 10 gigabits nativo. Só que tem uma história aqui que vale a pena contar, porque é exatamente o tipo de armadilha que pode pegar muita gente de surpresa, e isso não depende só do ZimaCube. A primeira placa que eu coloquei foi uma Intel X540, e faz sentido pensar que a Intel é a escolha segura, não é? O driver maduro, marca confiável, o que pode dar errado? A X540 é uma placa antiga, lançada em 2012, mas é muito boa e funcional. Só que aqui tem uma pegadinha nessa placa. Para começar, ela é uma placa PCIe Gen 2 e o slot do ZimaCube é PCIe Gen 3. Quando você coloca uma placa Gen 2 no slot Gen 3, o link cai para Gen 2, que não é um problema muito grande. Mas na prática, em vez de 10 gigabits, ele estava batendo uns 6.4 gigabits. A placa negociava em Gen 2x2 e a banda simplesmente não chega para 10 GB completo. E tem um outro problema aqui. A X540 consome de 13 a 14 watts. Só para você ter uma ideia, o N100, que é o CPU inteiro do ZimaCube, consome 6 watts. Ou seja, a placa de rede estava gerando mais calor e consumindo muito mais energia que o processador. Aí, eu troquei por uma placa com chipset Marvel AQC113C. Essa, hoje é a placa de rede cabeada de 10 gigabits mais eficiente disponível, gastando apenas entre 5 a 6 watts, o que é basicamente a metade da X540. Além do mais, essa placa negociou o Gen 3x2, o que me entregou cerca de 9.4 gigabits por segundo, que é muito próximo dos 10 gigabits que eu esperava. Ou seja, menos energia, mais velocidade, menos calor, tudo isso no mesmo slot. A lição aqui é simples. A geração do PCIe da placa importa tanto quanto o número de lanes. Você pode ter o slot certo, mas se a placa for de uma geração anterior, você pode perder banda sem nem saber. E às vezes, a marca famosa não é a melhor escolha para o seu hardware específico. O ZimaCube vem com o ZimaOS, que é um sistema bem legal, mas depois dos problemas com o TerraMaster e o UPS, eu não estava procurando só conveniência, eu estava procurando previsibilidade, snapshots, scrub, checksums, controle, NUT funcionando e ZFS. Então vamos falar de TrueNAS e ZFS de um jeito simples. ZFS quer dizer Zettabyte File System, e é um sistema combinado de arquivos e volumes lógicos, criados pela Sun Microsystems em 2001. Imagine que você tem vários HDs ou SSDs. O ZFS junta tudo isso como se fosse uma única pool de armazenamento ou até mesmo várias, de acordo com a configuração. Em vez de pensar em cada disco separado, você pensa numa pool e dentro dela você cria os datasets. Compartilha via SMB, organiza backups e separa os seus workloads. Mas o diferencial dos FS não é juntar o disco, o diferencial é que ele foi criado com uma paranoia saudável. O disco falha, o cabo falha, a energia falha e o dado pode ser corrompido em silêncio. Por isso, cada bloco escrito nos FS tem um checksum. Pensa no checksum como uma impressão digital daquele bloco. Quando o ZFS lê o dado lá novo, ele confere se essa impressão bate. Se não bater, ele sabe que tem uma corrupção. E se você configurou redundância com o Mirror ou WriteZ, o ZFS consegue buscar uma cópia boa daquele bloco e reparar automaticamente. Isso aqui é self-healing. Não é só o disco estar online, é o sistema confirmar que o dado voltou e é exatamente o dado que foi escrito. Outro ponto enorme são os snapshots. O snapshot do ZFS é como se você tirasse uma foto instantânea do estado dos seus dados naquele momento. Só que não é uma cópia completa que ocupa o dobro do espaço na hora. É praticamente instantâneo e só começa a ocupar o espaço conforme os dados mudam depois dali. E isso muda como você salva os seus dados. Se der ruim, você tem um ponto de retorno em segundos. Tem também a função de scrub. O scrub é o ZFS dizendo: deixa eu conferir se tudo que está aqui ainda está íntegro. Ele lê os dados, valida os checksums e, se tiver redundância, corrige problemas antes que eles virem tragédia. Isso importa porque nem toda corrupção aparece na hora. Às vezes o arquivo está parado e meses depois você descobre que ele não abre mais. O scrub existe para encontrar esse problema antes de você precisar daquele arquivo. E tem também a compressão, normalmente LZ4. Ela é transparente, leve, economiza espaço e em alguns workloads ela pode até ajudar a performance porque menos dado precisa sair do disco. Por esse e outros motivos que o ZFS é o padrão ouro para storage e armazenamentos. Mas você pode estar se perguntando, por que eu coloquei 32 GB de RAM nessa máquina? E o motivo é o ARC.
O ARC significa Adaptative Replacement Cache. É o ZFS usando RAM como cache de leitura. Se você acessa os mesmos arquivos, metadados ou bibliotecas de mídia ou backups recentes, o ZFS tenta manter o que faz sentido na memória. E RAM é muito mais rápida do que o disco. Então sair de 8 GB para 32 GB no ZimaCube é dar mais espaço para o ZFS respirar, mais ARC, mais chance de leitura vindo direto da memória e menos acesso aos discos, ou seja, um NAS muito mais responsivo. E tem um detalhe muito importante, o N100 é um processador de 6 watts. Ele não é um monstro de performance, mas com 32 GB de RAM alimentando o ARC, o ZFS consegue compensar muita coisa. O bottleneck deixa de ser o CPU e passa a ser o quanto de dado quente você consegue manter na memória. Em alguns file systems, enquanto você altera o arquivo, o sistema pode sobrescrever partes existentes. Se a energia cai no meio, você pode ficar com estruturas inconsistentes. Nos ZFS, as alterações seguem o princípio de copy on write. Os novos dados e os metadados são escritos em novos blocos. E somente quando tudo foi gravado com sucesso é que os ponteiros são atualizados de forma atômica para a nova versão. Se faltar energia no meio de uma operação, o ZFS simplesmente continua apontando para a versão anterior, que ainda está íntegra. E o melhor, com o TrueNAS Scale rodando no ZimaCube, eu controlo o NUT. Eu consigo plugar o OPS no TrueNAS, rodar o NUT Server e todos os meus outros servidores podem consultar ele. E aí, o PS volta a proteger o HomeLab inteiro e não só uma máquina. Tá, mas por que esse NAS não é perfeito? Ele tem alguns pontos que poderiam ser melhorados. E até existe uma versão superior, o ZimaCube Pro, que resolve parte delas. Na versão base, só existe um slot de memória RAM DDR4, que segundo a documentação, suporta até 16 GB de memória RAM, mas eu estou rodando 32 GB sem problemas. Já na versão Pro, são dois slots DDR5 com suporte até 32 GB. Eu não tenho como testar, mas acho que daria para instalar 64 GB sem problemas, talvez até mesmo 96. Outro problema é com relação à memória, é que ele não suporta memórias do tipo SSD, mas infelizmente nenhum dispositivo nesse range suporta memórias desse tipo, e isso é um problema do processador. Na versão base, ele tem só duas interfaces Intel i226 de 2.5 GB, enquanto que na versão Pro, ela tem essas mesmas interfaces juntamente a uma AQC 113 de 10 GB, a mesma que eu instalei via PCI Express. A porta USB na versão base é frontal 3.0, enquanto que na versão Pro ainda tem mais duas portas Thunderbolt 4 na parte de trás. Agora, eu preciso ser bem honesto aqui. A versão do N100 vem com PCIe Gen 3, não Gen 4 como no modelo Pro com i5. Isso significa que você tem menos banda para expansão. Muitos desses pontos são limitações da arquitetura N100, que possui apenas 9 lanes PCIe 3.0, enquanto que na versão Pro, o processador é um i5 1235U, que tem 20 lanes de PCIe 4.0, que dá muito mais poder para esse sistema. E é por isso que esse sistema é quase perfeito. Em contrapartida, ter uma versão base e uma versão Pro pode atender um público melhor. No meu caso, a versão Pro seria muito melhor. Inclusive, a Icewhale, que é a empresa por trás do Zima, lançou há pouco tempo o ZimaCube 2 e o ZimaCube 2 Pro. Esses com muito mais poder e capacidade, sendo o ZimaCube 2 com Intel i3 1215U e a versão Pro com i5 1235U, o que pode parecer um pouco estranho, sendo que o hardware base é o mesmo, mas na versão 2 Pro foram tratados outros pontos, como um melhor resfriamento e menor barulho dos fãs. E quem sabe eu não consigo trazer para vocês logo mais o ZimaCube 2. No próximo dia eu vou migrar todos os meus workloads do TerraMaster para o ZimaCube rodando TrueNAS. Databases, image, Gitia, backups, tudo. E o TerraMaster F4 425 Plus, ele também vai ganhar o TrueNAS. A ideia é ter ZFS de ponta a ponta com dois storages rodando o mesmo file system e ZFS Sync. Isso não quer dizer que o TrueNAS seja mágica, você ainda precisa planejar a pool direito, entender mirror, RAID-Z, backup, retenção, alerta, UPS e rede. Uma configuração ruim no TrueNAS continua sendo uma configuração ruim. Se vocês acharem isso interessante, deixa nos comentários que eu trago mais sobre esse assunto para vocês. A base aqui é outra, soluções Turnkey são ótimas para começar. E eu não estou dizendo que todo mundo precisa jogar fora o NAS Turnkey e instalar o TrueNAS amanhã. O que eu estou dizendo é que se seus dados importam e se seu PS precisa proteger mais do que uma máquina só, chega uma hora que você talvez queira menos mágica e mais controle. Para mim, essa hora já chegou. Espero que tenham gostado desse vídeo, nos vemos numa próxima e valeu!